a melhor forma de fazer máscara no Power Apps. Hoje eu vou te mostrar como fazer máscara no Power Apps. Nosso exemplo vai ser em cima de CPF e eu vou te mostrar tanto como fazer máscara numa galeria, como está aqui à esquerda. A gente vê o nome e um CPF embaixo. Esse CPF, na base de dados, ele está salvo apenas os números, os dígitos, né, os pontos, e o hífen, ele não está salvo na base de dados. Estão salvos somente os números. Então eu vou te ensinar como é que a gente, mediante uma galeria, a gente aplica a máscara em uma das informações da galeria. E vou te mostrar também como fazer uma máscara simultânea, que à medida que a pessoa vai digitando, ela vai colocando os caracteres que você deseja. No nosso caso, o CPF, os 2 pontos e o hífen. É isso que a gente vai fazer no dia de hoje. Esse aqui é a minha tela acabada, para poder te mostrar onde que a gente vai chegar. Vou fechar. E no meu aplicativo eu tenho tanto essa tela acabada, quanto a tela onde eu vou fazer para te mostrar. Usa a mesma base de dados, a gente vai chegar no mesmo resultado. Só mudamos aqui a cor para distinguir um do outro, e esse não tem nada pronto. Primeiro nós vamos aplicar a máscara aqui nessa label dentro da galeria, nessa caixinha aqui de texto, né, que está exibindo o CPF, beleza? Quando eu clico nela, no parâmetro, né, na propriedade text dela, só tem o diz item.documento. O que a gente vai fazer? Vamos pensar, existe uma função do Power Apps, que é uma função chamada text, que eu passo para ela uma informação, um texto, e falo para ela a formatação que a gente quer usar. Então, é um bom começo. A gente vai precisar de mais algumas funções para fazer com que funcione o CPF, mas é um bom começo. Então, selecionei o label, vou vir aqui, né, estou na propriedade text, vou vir aqui onde eu digito a minha função e vou digitar aqui, no espaço, e vou digitar text. Beleza? Vou abrir o parêntese, vou passar aqui desitem.documento para ela, ponto e vírgula. Essa função eu consigo ver aqui pelo IntelliSense que eu tenho que informar um valor, que eu já informei, que é o meu CPF da base, que é o desitem, e qual que é o formato que eu quero. O formato, vou colocar aqui aspas duplas, 000.000.000, hífen 00, fecha aspas, fecha parênteses. Primeira coisa que a gente vai perceber é que nada aconteceu. E por que não aconteceu? Porque, como eu estou falando que eu quero formatar 000.000, ele está esperando que eu informe para ele um número. E esses caracteres lá na minha base estão salvos como texto. Então eu preciso converter o desitem.documento em número para essa formatação ser aplicada. Como é que eu faço isso aqui no Power Apps? Eu tenho uma função, que é a função value. Vou dar um espaço aqui para ele não substituir. E eu vou colocar esse desitem dentro da função. Nesse momento, você vê que já aconteceu alguma coisa aqui no nosso CPF. Só que não é o que a gente quer. Dá um número meio esquisito, uma vírgula, um ponto, um hífen. Por quê? Essa função text, quando eu passo pontos aqui na minha formatação, ela entende que eu quero fazer decimais com isso. E aí não vai funcionar, por conta desse funcionamento dessa função. Não vai dar certo. Então a gente consegue fazer nesse caso uma estratégia que é, eu vou colocar um caractere qualquer aqui. Eu vou colocar uma barra no caso. Vou colocar uma barra e você vai ver que vai funcionar. Ficam 3 dígitos, barra, 3 dígitos, barra, mais 3 dígitos, hífen e 2 dígitos. É meio que o formato do CPF, só que no lugar de barra tem que ser ponto. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa substituir agora as barras pelos pontos. Então eu consigo, aqui por fora, colocar uma função que é a substitute e vou falar para ela, ó, ponto e vírgula, ela me mostra, ó, o parâmetro do texto eu já coloquei, qual que é o texto antigo, qual que é o texto que será substituído? É o texto barra, certo? Ponto e vírgula, qual que é o novo texto que vai no lugar da barra? É o aspas duplas, ponto, aspas duplas. O ponto é o novo texto. Fecha aqui o parêntese e agora está funcionando. Então o que vale você perceber? A gente usou o CPF como exemplo nesse vídeo de propósito para ser um formato que tenha pontos. Para que quando tiver ponto, você faça essa jogada da substituição. Se caso o formato que você for fazer não tem ponto, é uma barra, como era o que eu mostrei aqui, você não vai precisar dessa função de substituir, ok? Então, a máscara para o CPF aqui na galeria, ela está pronta. Bem simples, né, de fazer. E você pode aplicar essa técnica para qualquer formato que você queira fazer.
Bacana? Então vamos para fazer a máscara simultânea, a máscara enquanto o usuário digita, ela já vai aparecendo ali na caixinha de texto. Primeiro ponto, eu vou pegar uma caixa de texto, vou pegar aqui uma entrada de texto. Não vou me preocupar aqui com mudar a cor, tá? Da entrada de texto. Só deixá-la alinhada aqui. E aí, vamos renomear ela também. Vou dar um nome mais intuitivo para ela. Vou chamar ela de TXT underline CPF. TXT underline CPF. Beleza, está aqui a nossa caixa, né? De entrada. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos pensar. A gente precisa que, vamos dividir o problema em partes. A gente precisa que, à medida que o usuário vai digitando, alguma função que a gente vai criar vá olhando se está no momento dela inserir um ponto, o primeiro ponto, ou o segundo ponto, ou o hífen. A gente vai fazer isso. Então, por hora, a gente vai vir aqui nas propriedades da entrada de texto e a gente vai achar uma propriedade aqui que é a onChange. Beleza. OnChange é o seguinte, quando ele mudar, o que estiver dentro da onChange aqui vai ser executado, tá? A gente vai precisar mexer nisso depois, mas por hora a gente pode fazer aqui, beleza? Então, vou usar aqui onChange. Dentro do parâmetro da função aqui na onChange, vou apagar o que estiver aqui. Eu vou fazer o seguinte, pensa comigo. A gente precisa criar uma função que, quando eu tiver digitado 3 caracteres, ela coloca um ponto. Depois, quando eu tiver digitado 7, ela coloque outro ponto, e quando eu tiver digitado 11, ela coloque o hífen. Como assim que eu estou falando? Vou abrir aqui um local para a gente poder escrever. Vou abrir aqui um PowerPoint aqui de uma aula que a gente gravou essa semana também, que era uma aula muito bacana, inclusive, sobre o segredo do sucesso no desenvolvimento de software. Então, se você tiver interesse, está aqui no YouTube também. E aí, eu vou pegar esse slide aqui, vou apagar o que está aqui. E vou pegar e vou aqui te explicar o que eu estava falando. O que eu estava falando, né? A gente precisa que a função que a gente vai criar, ela olhe em qual posição que eu estou. E ela vai ter que olhar as posições chaves, então as posições 3, 7 e 11. Por que disso? Vamos lá, pensa comigo. Quando eu digitar assim, ó, 1, 2, 3, por exemplo, nesse momento eu tenho 3 caracteres e eu preciso que ela coloque um ponto. Quando eu fizer aqui, então nesse momento, na hora que a função colocar o ponto pra gente, quer dizer que eu vou passar a ter 4 caracteres ali. Aí eu vou ter o quinto, o sexto e o sétimo. Então quando tiver 7, eu quero que ela coloque mais um ponto. Aí eu vou ter 9, 10, 11. Nesse momento, eu quero que ele coloque um hífen. E aí depois vão vir os últimos 2 caracteres. Então as posições chaves são quando tiverem 3 caracteres, depois quando tiverem 7 caracteres e depois quando tiverem 11. Então é isso, são essas 3 posições. E aí eu vou fazendo aqui e vou te explicando. Nós vamos usar uma função chamada switch. O que switch faz? Switch é como se fosse várias funções se, uma dentro da outra, várias funções if, uma dentro da outra. Se um determinado valor é igual a 3, faça alguma coisa. Se ele é igual a 7, faça outra coisa. E se ele é igual a 11, faça outra coisa. Então é isso que nós vamos fazer basicamente. A gente vai falar, ó, se for igual a 3, coloca um ponto para mim. Se for igual a 7, coloca mais um ponto. Se for igual a 11, coloca o hífen. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, coloca o switch, esse valor de alternância é a variável do tamanho da string que a gente já digitou, quantos caracteres ela tem. Existe uma função no PowerApp chamada len. Ela vai me dar o tamanho de uma string. Ela vai me dar o tamanho de qual string? Bom, ela vai me dar do txt, underline, cpf.text, certo? Ou seja, qual que é o tamanho do que a gente está digitando dentro dessa própria caixinha que se chama txt, underline, cpf. Ponto e vírgula. Aí eu vou dar um enter aqui só para ficar organizado. Ele está me perguntando agora o valor de correspondência, ou seja, qual que é a igualdade? Quando len txt, cpf.text foi igual a quê? Foi igual a 3. Nesse momento, eu quero que ele faça o quê para mim? Eu vou declarar aqui uma variável. Se você não tem costume de usar variáveis ainda no Power Apps, tem vídeo aqui no canal também falando sobre o que são variáveis, como usar, mas basicamente variável é um espaço de memória onde eu guardo o valor, tá? E aí para declarar a variável é bem simples, eu escrevo a função set, dou um nome para a variável, vou chamá-la de var cpf. Aqui está aparecendo essa dica var máscara cpf, porque é a variável que a gente usou na outra tela para poder te mostrar ali no início do vídeo. Então, vou ponto e vírgula. E aí, o que eu quero fazer neste momento? Eu quero... Agora, o próximo parâmetro é, eu já dei o nome para a variável, agora qual que é o valor que essa variável vai ter?
ela vai ter o valor txt underline CPF concatenado é comercial, com o ponto. É isso que essa variável vai ter. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Ó, quando o tamanho da string que está sendo digitada na caixa txt underline CPF for 3, faça o quê? Faça uma variável que recebe o que foi digitado até então, ou seja, os 3 primeiros caracteres, e concatene isso com um ponto. Ele está reclamando aqui porque está faltando o ponto text, né? Ponto text. Beleza. E, então, pegue os 3 primeiros dígitos e concatene com um ponto. Depois, a gente falou que a próxima posição-chave é a 7ª. Quando eu tiver 7 caracteres, ou seja, vamos pegar aqui da nossa cola de novo. Quando eu tiver 1, 2, 3, o ponto 4, o 5, 6 e o 7, coloque mais um ponto para mim. É isso que a gente vai fazer. Então, eu vou copiar daqui e vou colar, porque vai ser a mesma coisa. Vou falar que é para ele setar a variável var CPF com o que estiver dentro do txt CPF.text, concatena mais um ponto ali para mim. Beleza. E depois, é a posição 11, ponto e vírgula, a mesma coisa, vou colar aqui de novo, só que agora, ao invés de um ponto, é o underline. Beleza? Como vai ser o meu último parâmetro aqui na função, eu apago esse ponto e vírgula, dou um enter aqui só para ficar organizado e fecho o parênteses. Beleza, vou clicar aqui para a gente finalizar aqui a edição. Essa é a função. Vamos recapitular aqui rapidinho. Essa função está me retornando a quantidade de caracteres presente ali naquela caixinha de texto, chamada txt underline CPF. Quando houverem 3 caracteres naquela caixinha, ele concatena um ponto no final. Quando houverem 7 caracteres, ele concatena mais um ponto. E quando houverem 11, ele concatena um hífen. Beleza? É isso que você está fazendo. Que essa função está fazendo. Bacana. O que eu preciso agora? Eu preciso vir no valor, na propriedade default dessa caixinha, apagar o que está aqui, e vou colocar aqui o meu var CPF. Certo? Porque é o que tem que ficar aparecendo, é o resultado daquela função que a gente fez no onChange que vai ficar aparecendo. Bacana? E é isso aí. Já te adianto que isso não vai funcionar e eu vou te explicar por quê. Ou ao menos não vai funcionar como deveria. E eu vou te explicar por quê. Vamos aqui simular, rodar o aplicativo. Se eu vier aqui digital 1, 2, 3, 4, ele não colocou o ponto depois quando eu digitei o 3. Agora, se eu clicar fora, ele vai colocar o ponto. Por que disso? Porque o onChange do controle entrada de texto, ele só roda o código que está lá dentro dele, que nós criamos, quando eu fecho a edição, quando eu finalizo a edição, quando, por exemplo, eu clico fora. E aí ele roda aquele código que está lá dentro. Mas somos brasileiros e somos bastante criativos. Então, o que dá pra gente fazer? Dá pra gente pegar um controle que o onChange dele acontece a cada mudança dele e fazer uma dobradinha aqui utilizando esses 2 controles. Você vai entender já como é que isso vai funcionar, beleza? Então, vou fechar, vou apagar aqui inclusive que eu digitei, vou fechar e vou fazer o seguinte, vou vir aqui em inserir, vou procurar um controle que chama deslizante. Em inglês, se não me falha a memória, isso chama slider, se você estiver com Power Apps em inglês. Bom, beleza. O que isso faz? Como você já deve imaginar, se você nunca utilizou esse controle, eu pego essa bolinha e fico arrastando ela e isso tem um número. Então, ele está falando aqui para mim, ó, o default dele é 50. Se eu trocar aqui para 70, a bolinha vai mudar. Cada número aqui, a bolinha vai mudando. Beleza? É isso que esse controle faz. Então, vou deixar aqui o 50, para você ver. E o onChange desse controle, cada vez que o valor desse controle, o valor default desse controle muda, o onChange dele é acionado, tá? Então, a gente vai fazer aqui, usar o onChange desse controle para fazer a máscara no outro controle, na caixinha de texto do CPF acontecer. Como assim? Vamos lá, vamos fazendo, você vai entendendo. Eu vou clicar aqui no nosso CPF, se você estiver fazendo aí comigo em alguma máscara. Ó, vou pegar aqui meu CPF, vou vir no onChange dele, onChange do CPF, e vou copiar essa função. Na verdade, eu vou dar um Ctrl X, vou recortar, vou apagar ela aqui copiando. Esse caso apareceu um X vermelho aqui, por quê? Porque, ó, nesse momento, a var CPF não existe mais, Eu recortei, apaguei ela lá do onChange, mas tudo bem. Ela vai voltar a existir agora. Vou selecionar o controle deslizante e vou vir no onChange dele, ó,
e vou colocar nossa função aqui, tá? Saiu o xizinho vermelho porque a variável var CPF voltou a existir, beleza? Beleza. Então vamos lá, o que a gente está fazendo? Olha só, a gente está dizendo o seguinte, olha, toda vez que essa bolinha se mexer, rode esse código aqui pra gente, beleza? E lembra que aqui dentro desse código tem var CPF. E a gente ainda deixou o var CPF no default aqui, que é o valor que fica aparecendo nessa caixa, beleza? Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma lógica que, enquanto a pessoa vai digitando, o usuário vai digitando nessa caixa de CPF, essa bolinha vai se mexendo. Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui no controle deslizante, venho no default dele, e aqui ao invés de 50, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o tamanho da string existente na caixinha do CPF. Eu vou fazer um len de txt cpf.text. Beleza? E aí isso vai funcionar, tá? Vamos recapitular aqui o que a gente fez, que no primeiro momento pode ser que sugere alguma confusão. Vamos lá. Essa caixinha de CPF, o valor default, que é o valor que fica aparecendo aqui, que fica aparecendo que está escrito dentro dela, é a variável, é a var CPF. Beleza. Na entrada de texto aqui, né, nessa caixinha de texto do CPF, o que nós fizemos então no final das contas foi isso. Agora, aqui, nesse controle deslizante, o que nós fizemos? No default dele, nós falamos, ó, seu default, ou seja, seu valor, que inclusive é a posição da bolinha, ele vai ser len txt cpf underline text, ou seja, ele vai ser o tamanho, né, ele vai ser a quantidade de caracteres que está ali, beleza? E no onChange deste controle, a gente passou para aquela forma que a gente tinha feito, beleza? Então o que vai acontecer? A pessoa digitou aqui na caixa de CPF, essa bolinha muda, toda vez que ela muda, o onChange dela roda, e ela vai rodar aquela função nossa, e consequentemente colocando a máscara, né, pelo fato da var CPF estar aqui, beleza? Se você se perder um pouquinho, volta o vídeo, vê com calma de novo, para, dá uma pensadinha, mas é simples de entender, tá? E vamos lá testar para ver que se funciona, beleza? Vou minimizar aqui, vamos dar play, vamos rodar. Ó, quando eu digito, eu vou até fazer algo aqui, que é o seguinte, para você ver funcionando. Aqui no controle, no slider, no controle deslizante, ó, o máximo dele está 100, eu vou diminuir esse máximo para 20, para você ver funcionando melhor, tá? Para 20. E vou rodar. Então agora, ó, quando eu digito 1, a bolinha mexe, tá vendo? Quando eu digito o segundo dígito, pode ser qualquer um, pode ser 9, a bolinha mexe. Por quê? O valor dessa bolinha agora é 2. Olha lá. Ó. Quando? Porque eu tenho 2 caracteres. Quando eu digitar o terceiro, ó, percebe? Toda vez que a gente foi digitando e a bolinha foi mudando, ele rodou o onChange do controle deslizante, olhando aquela função. O tamanho da string que está aqui é 3. Aí não. Quando chegou no 3, ele colocou o ponto. Agora a gente vê, ó, 1, 2, 3 de novo, mais um ponto. Mais um 2, 3, o hífen e mais um 2. E aí agora ele preencheu o CPF pra gente. Bacana? É assim que essa máscara funciona. Isso se aplica a tudo que você quiser. Basta que você, né, faça a sua lógica de acordo com a máscara que você quer fazer aí. Beleza? Agora, para ficar mais elegante, você vem aqui na variável, na propriedade visível desse controle e desativa ele vai sumir. Ele vai estar aqui, vai funcionar, ele vai sumir. Beleza? E aí, dessa forma, a gente consegue fazer uma máscara. Espero que esse vídeo te ajude, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal. Você se inscrever é a forma de você nos mostrar que a gente está produzindo conteúdo de qualidade, que esse vídeo está fazendo sentido para você. E te vejo no próximo vídeo.